Shalom, bem-vindo aqui à nossa Ion Escola de Profetas. Olha, o pessoal está dando bom retorno aí sobre este curso. Gente, este ano o Senhor vai transformar áreas na sua vida que você nunca conseguiu vencer, você vai vencer este ano. Por quê? O diabo só pinta e borda na nossa vida, porque ele é trevas, enquanto não tem luz do conhecimento. A partir do momento que a luz do conhecimento do Senhor permeia a nossa vida, permeia os nossos olhos, permeia o nosso coração, aonde tem luz não tem trevas. Então, quando começa a entrar a luz da revelação da palavra de Deus, focada na transformação pessoal, gente, isso é tremendo, arrebenta com as barreiras de Satanás aonde precisa arrebentar, que é na sua mente. Desde já, gente, deixa o seu joinha, envia esses estudos para os seus amigos, pessoas que você queira que seja abençoado. Gente, eu quero pedir para vocês um imenso favor, vocês que são obreiros, pelo amor de Deus, gente, é sério, é sério. E eu vou falar isso direto agora. Comenta, deixa o seu comentário lá no pé do... Tem no seu celular, lá no celular tem um vídeo. Deixa eu até ver se eu mostro aqui para você ver, que tem gente às vezes sabe onde que vai pôr o comentário. Espera aí. Então, gente, ó, é simplesinho, não tem mistério deixar o seu comentário. Aqui é o joinha. Joinha é joinha, comentário é comentário, gente. Você está no celular assistindo, aqui embaixo está o seu nome, né? Você vai estar assistindo o vídeo, aqui vai estar o seu nome. Aqui está o meu, porque eu abri no outro canal meu. Está escrito comentários, você clica no comentários. Aí você vem aqui e põe o que... Não complica a sua vida, não. Põe aí no comentário, demais, excelente, ótimo, aprendendo muito, glória a Deus, shalom, paz do Senhor. Fazendo isso, gente, o que acontece? Esse vídeo chega na África, chega nos países de fala portuguesa, vai chegar em Portugal, vai chegar em lugares, chega em Butão, que fala português, vai chegar em países onde vê brasileiro morando, esses vídeos chegam, às vezes está te abençoando, esse vídeo está te abençoando, porque eu sei que está, mas não guarda a bênção para você, comenta, porque quando o YouTube entender que esse vídeo é importante, ele vai mandar isso para outros países e outras pessoas que não têm condições de pagar um curso de teologia, de ter acesso à formação missionária, vai ter. Tudo que você precisa fazer é ir ali embaixo e deixar o seu comentário. Vamos lá? Então, gente, vamos lá. Capítulo 8 hoje, nós vamos falar sobre a consciência da justiça nos faz ter sucesso na vida. Só recapitulando o que eu falei na aula anterior sobre o barro, né? Nós fomos feitos do barro. O barro, a terra, que junta ali a terra e a água, é a essência material terrena do qual nós humanos somos, o nosso corpo mortal é feito. Qual que é a substância celestial que Deus formou você e eu? Ele nos formou com a substância da justiça. Então, é como se a justiça fosse o barro do céu, do seu corpo celestial. A justiça é a substância divina na qual eu e você nascemos dela. Então, assim como nós somos feitos de barro na terra, no céu nós somos feitos de substância divina chamada justiça. Deus é um Deus de justiça, de equidade, o seu reino, o seu trono está estabelecido em retidão. Então, nós precisamos entender que qualquer um que vai se aproximar de Deus tem que se aproximar na base dele, que é justiça. E a consciência da justiça vai fazer você ter sucesso. E já que eu vou voltar lá na questão da consciência, minha cadeirinha da consciência não pode sair de cima da mesa aqui, porque é a forma de vocês entenderem o que eu quero falar. O que é sucesso? Uma pessoa que pensa em justiça em vez do pecado é valiosa para Deus, para si mesmo e para as pessoas ao seu redor. Não tem coisa mais chata do que você ficar perto de uma pessoa que fica lembrando você do seu pecado e ela do pecado dela. Não tem coisa mais chata, mais inconveniente. Deus me livre. Nossa, tem uma que eu quero sair de perto, eu saio correndo. Né? Esta pessoa, ela estará... ele quem? Deus, né? Ele sempre estará lá quando você precisar dele, né?
Isso não é verdade para os cristãos que pensam no pecado e que são derrotados. Então, toda vez que você ficar pensando em pecado, que você pecou, que você xingou, que você adulterou, que você pulou a cerca, adulterar e pular a cerca dá na mesma, né? Que você mentiu, que você desviou, não conseguiu segurar a onda na igreja, saiu, deu um tapa na maconha, voltou. Gente, pecar, todo mundo peca. Enquanto não ensinar a alma o caminho da santidade, todo mundo peca. A nossa mente, a nossa alma é um mundo de iniquidade que vocês não têm noção. Tem muitas coisinhas iníquas morando dentro da sua mente carnal aí, né? O que nós não podemos deixar é que esses pecados, esses pensamentos pecaminosos ou atitudes pecaminosas tomem conta da nossa consciência. Se você o dia inteiro ficar aqui, ó, na cadeirinha da sua consciência, pensando assim, eu menti, eu sou um sem vergonha, ou eu sou uma sem vergonha, eu sou uma ladra, e aquela coiseira toda, eu sou barraqueira. Enquanto o pecado estiver assentado aqui na consciência sua, o que você está fazendo? Você está olhando para o pecado. A mente, o seu olho interior, está olhando para o pecado, para uma imagem de um eu derrotado. E é isso que Satanás quer. Ele quer que você tire o foco da cruz, tire o foco da graça, tire o foco da justiça de Deus e fica olhando só para você mesmo, quão desgraçado você é, ou quão desgraçada a vizinha é, né? Os irmãos. Então, a consciência do pecado nos leva à derrota, porque a consciência do pecado volta você para você mesmo, volta o olhar seu para etapas da sua vida que você se deu mal e não conseguiu sair mais daquilo ali. Então, ali na cadeira da sua consciência, se tiver sentado um eu derrotado, não vai ter muito o que fazer com você. Com essa consciência da justiça, você está aqui sossegadinho, você olha para dentro de você, quem que você vê? A justiça de Deus. Você se vê em vestes brancas, transformado, renovado pela palavra, um só com Jesus, um só com o Altíssimo, Filho de Deus, né? Enxertado na videira verdadeira que é a divindade, porque a justiça é essa conexão com o seu eu divino, com o seu eu Deus com desenho minúsculo, viu? Por enquanto, né? Esse eu Deus seu, não um Deus endeusado como pelos homens, mas um feito deuses pelo sacrifício de Jesus na cruz, né? Então, há uma área muito enganosa aqui, que a maioria das pessoas se metem em algum momento de suas vidas sem perceber. Já ouvi o seguinte muitas vezes, e eu mesma, muitas vezes já falei isso. Então, estamos orando sobre essa situação, e se as portas estiverem abertas, é a vontade de Deus que possamos ir, ou que podemos ir. A pessoa ora, Senhor, se a porta abrir, eu vou, porque aí eu sei que é o sinal do Senhor. Mas se a porta não estiver aberta, então não deve ser da vontade de Deus. Gente, essa porta, se porta aberta fosse evidência de vontade de Deus, então o que Paulo ia fazer da vida, né? Quantas vezes os apóstolos bateram em porta fechada? Quantas vezes a Bíblia mesmo promete que as portas do inferno não vão prevalecer contra nós, porque muitas vezes é da vontade de Deus que você faça uma coisa assim, a porta vai estar lá fechadinha na tua cara. É complicado, mas é a verdade, né? Muitas vezes você é da vontade de Deus um troço lá, um trem para fazer e tá fechada a porta. O apóstolo Paulo nunca esteve, se porta fechada ou porta aberta, desculpa, se porta aberta, vou ler aqui para não me perder. Se porta aberta fosse evidência da vontade de Deus, então o apóstolo Paulo nunca esteve na vontade de Deus. Ele teve obstáculos e barreiras em todo o seu ministério, mas ele pegou a palavra de Deus que é a espada do Espírito, e abriu as portas para fazer o trabalho. Mesmo quando foi jogado na prisão, apedrejado, ele orou para sair. Ele fez o seu trabalho apesar dos obstáculos. O problema é que a consciência do pecado vai procurar uma saída para uma situação.
Podemos não ter dinheiro suficiente para ir, talvez isso não consiga sair do trabalho, talvez eu não consiga sair do trabalho. Então, com a consciência do pecado, a gente quer resolver o problema, né? Já uma consciência de justiça sempre encontra um caminho. Quando eu estava pregando na Jamaica, isso aí eu traduzi esse texto, tá? Que aqui é o pastor Kenneth Copeland, tá? Esse livro eu traduzi, dei uma tropicalizada no assunto aqui. Então, é o testemunho dele. Quando ele foi pregar lá na Jamaica, um homem que tinha deixado um bom emprego para participar das reuniões e ouvir a palavra de Deus, ele andava 6 milhas quer dizer 12 quilômetros, para participar do culto. E quando o pastor Kenneth Copeland o questionou sobre isso, ele disse: irmão, jejuei e orei por 1 ano para que Deus enviasse alguém aqui para nos ensinar a palavra. E eu não vou perder nada disso. Com o que eu estou aprendendo sobre fé na palavra, posso conseguir um emprego melhor. Olha a disposição desse jamaicano, ele saiu do emprego para participar de um fim de semana de pregação, mas a palavra para ele era tão valiosa que ele precisava da palavra da fé para que ele pudesse mudar de vida, que ele abriu mão. E muitas vezes a gente não faz coisas por causa da palavra, a gente deixa de fazer certas coisas, mas é a palavra que transforma e que vai mudar a sua situação. A sua murmuração, o seu falatório, não vai mais a palavra, vai. Eu falo o seu, mas é o meu também, gente. Eu murmurava pra caramba. A pessoa que tem consciência da justiça, ela sempre vai encontrar um caminho. Por quê? Porque a justiça é a luz do Senhor, ela vai mostrar para você o que fazer. Esse homem ali na Jamaica, ele achou um caminho, ele achou uma forma de participar do culto, dos cultos, de ser transformado pela palavra, e eu tenho certeza que o Senhor abriu portas para ele depois, né? Qual que é o comando de Deus, qual que é a ordem de Deus? Que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça, gente de Deus? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a forma de Deus fazer as coisas. É a forma, é o modo pelo qual Deus faz as coisas. Se você busca em primeiro lugar o jeito de Deus fazer as coisas e a justiça de Deus, não tem como errar, não tem como você não ter sucesso, né? Outra coisa que nós fazemos errado é o tal do sinal, né? Eu vou pôr um novelinho de lã lá fora, se acordar molhadinho lá, é porque é da vontade de Deus. A pessoa que usa um novelo de lã, um chumaço de lã, e depende de um sinal físico da vontade de Deus em uma situação, e se não ficar atento, será arrastado pela situação. Gideão usou um chumaço, mas vamos analisar a sua situação aqui por um momento. A situação dele, né? A situação dele. Em primeiro lugar, Gideão não era um homem nascido de novo. Ele foi forçado a confiar em evidências físicas. Gideão estava numa família que era israelense, mas era idólatra. O povo naquela época adorava ainda falsos deuses. A contenda de Deus era justamente essa com Israel, porque eles estavam adorando deuses estranhos. Gideão estava nessa situação em que ele ainda não tinha ouvido falar direito de Deus, ficou aquela coisa de Deus assim aleatório, e de repente aparece um anjo e começa a falar com ele. Imagina a cabeça desse homem que adorava Baal, que adorava outros deuses, né? A família dele toda adorando outros deuses. Não tinha o Espírito Santo ali para dar confirmação no coração dele. O Espírito Santo só está abundante, aí foi depois da cruz, gente. Lembra que naquela época de Gideão, de Abraão, né, desde o pecado até a morte de Jesus, o Espírito Santo não estava na terra, não estava nos crentes, né? Então, imagina a situação. Então, ele precisava e foi forçado a confiar em evidências físicas. Ele não conhecia a Deus e, em segundo lugar, não havia profeta na terra. Então, não conhecia Deus e não havia um representante de Deus naqueles dias de juízes.
ali onde ele estava não tinha profeta para revelar a vontade de Deus. Então ficou complicado para ele, né? A outra situação de Gideão é que ele estava ali diante de um anjo. Conta nos dedos aí naquela época quantas pessoas viam anjos, quantas pessoas falavam com anjos. Algo que era completamente estranho para Gideão. Então, a posição de Gideão, ele não teve escolha a não ser colocar um novelinho de lã, um chumaço de lã lá fora e obter um sinal físico para que Deus mostrasse para ele o que fazer. Mas você e eu, nós não precisamos disso. Nós temos o Espírito Santo fundido ao nosso espírito. Nós temos a voz interior do Espírito Santo nos falando, olha, este é o caminho, andar por ele. Você e eu, nós temos acesso ao Espírito Santo. E nós temos a palavra de Deus abundante. Aí nós temos a Bíblia, a gente tem pregação, tem Bíblia online, tem hoje, não tem como dar desculpa. Nós temos a palavra de Deus abundante por todo lado. E esta palavra, ela funciona para nós como um guia para encontrar a vontade de Deus para as nossas vidas. Se você não sabe o que fazer em uma situação específica, vá à palavra de Deus. Passe um tempo lendo a palavra, orando, jejuando, e Deus vai falar com você. E aproveitando, gente, que nós estamos falando aqui sobre ouvir a voz de Deus com mais clareza, na Udemy tem esse curso meu lá, como discernir o teu espírito, como ouvir a voz do teu espírito, discernir a voz de Deus. Vai lá na Udemy. Normalmente, gente, lá, além do curso, já tem a apostila lá, não precisa comprar apostila por fora, não. Lá na Udemy tem a apostila. Quando você compra o curso, a apostila está lá. Aí, Silvana, eu não quero fazer o curso, eu quero só a apostila. Aí eu vendo a apostila sozinha também, mas eu ainda tenho que disponibilizar o link para vocês, tá? Eu vou disponibilizar o link para você poder comprar essa apostila. Lá na Udemy, você vai achar esse curso para te ajudar a discernir melhor a voz de Deus aí. A sua voz é a voz de Deus. Então, vamos voltar aqui. Então, já que nós temos o Espírito Santo dentro de nós para nos dar direção, e se nós aprendermos e amadurecermos espiritualmente, e aprendermos a ouvir a voz do Senhor dentro dos nossos corações, gente, não tem como errar, né? Nós não somos cegos, nós não estamos a Deus dará deixados aí de qualquer jeito, né? Outro problema com o sinal, quando a gente pede sinal físico, Satanás tem controle sobre as coisas, ele tem controle sobre os objetos. Então, muitas vezes, ao pedir um sinal físico, tipo esse de Gideão, aí você está dando a Satanás uma oportunidade para te enganar, né? Agora, nós vamos aqui para 3 fórmulas simples, 3 passinhos simples aqui, as etapas para você ter uma vida sossegada e ter uma vida de sucesso. O primeiro passo, todo empreendimento cristão, não importa qual seja, terá sucesso quando praticar esse tipo de oração. Que tipo de oração? Colocando Deus acima de todos. Em outras palavras, fale mais com Deus e menos com os homens. Gente, eu não atendo celular. O meu celular fica aqui, ó, no mudo. Eu não deixo o som, porque senão eu toco o dia inteiro. O meu celular fica mudo. Eu só atendo o WhatsApp, porque eu dou uma olhada lá, eu só olho no WhatsApp 3 vezes no dia. Eu dou uma olhadinha lá. Se eu tiver como responder, eu respondo. Se não, eu deixo passar. Por quê? Porque eu preciso ouvir o Senhor. Eu preciso me preservar da confusãozeira e do drama aí fora para desenvolver meus ouvidos espirituais e focar nas coisas que Deus quer que eu faça e não que homens querem que eu faça. Então, o sucesso para você ter sucesso, a primeira coisa, se tranca e vai falar só com Deus. Não fica falando com as pessoas, não fica falando com A, B, C ou D. O nosso problema é a gente ficar discutindo a situação nossa com esposa, com esposo, com membro de igreja, ficar discutindo a situação com amigos, ficar discutindo situação com pessoas do nosso meio. Se você trabalha com a sua equipe.
O que acontece quando você conversa com essas pessoas ao invés de falar com Deus? Você está consultando a carne e sangue. Quais são as chances de você se ferrar? Todas. Quando você não vai consultar a Deus, quando você não fala mais com Deus e menos com os homens, o que vai acontecer? Você vai se ferrar, porque você vai tirar conselho com quem está na carne, com quem também não está ouvindo Deus. E aí não vai ficar bom. Então, o primeiro passo para o sucesso é falar mais com Deus e menos com os homens. Uma vez que você descobriu a vontade de Deus falando com Ele, o que você vai fazer? Você pode até, tendo certeza dessa vontade, você pode compartilhar com alguém, mas não pedir opinião. Se você ouviu de Deus o negócio, agora vai lá no carnudo do seu esposo, ou na carnuda da sua esposa, ou vai lá na carnuda da liderança da igreja compartilhar uma visão que Deus deu para você, você está lascado. Porque essas pessoas não estavam diante do mesmo Deus, buscando a Ele em jejum e oração como você estava. E é claro que a carninha vai vir à tona e vai se objetar. Né? Agora, qual que é o melhor caminho se você é um obreiro, como esse aqui é um curso de formação de obreiros? O que você vai fazer, homem de Deus, mulher de Deus? Põe todo mundo para jejuar e orar. Não é só a função do obreiro orar, tem que pôr a liderança inteira, gente. Nós vamos consagrar a Deus aqui 10 dias, 20 dias, um ano, até o Espírito Santo falar conosco, porque o Espírito Santo, quando ele fala com todo mundo. Na igreja de Atos, o Espírito Santo não falou com todos, separa Estevão para esse ministério. Então, tem que confiar mais na voz do Espírito Santo que na sua e da liderança, né? Vamos lá, obreiro, vamos lá, obreira. Faça seu trabalho, custe o que custar. É a segunda passo para uma vida de sucesso. Não permita que nada ou ninguém fique no caminho da vontade de Deus. Para que um crente viva nesse tipo de vida bem-sucedida, ele deve perceber que tem acesso completo ao ministério de Jesus. Jesus disse em João 16, de 13 a 15, quando ele, o Espírito Santo, quando o Espírito Santo vier, que é o Espírito da verdade, ele receberá o que é meu e mostrará todas as coisas que o Pai tem, que são minhas, por isso eu disse que ele tomará o que é meu e te mostrará. Em outras palavras, o papel do Espírito Santo é revelar a você o que o Pai revelou para Jesus. Então, Jesus fala assim, o Filho só faz aquilo que vê o Pai fazer. Você e eu fomos feitos para operar da mesma forma. Para nós operarmos e termos sucesso aqui nessa vida, nós precisamos fazer o que o Pai está fazendo. E nós precisamos desenvolver visão espiritual. Gente, não é nada complicado. Não é nada complicado. Nós só precisamos aprender a olhar para ver. Eu estou falando que eu estou montando esse curso Olhar para Ver, eu comecei a montar, está dando uma trabalheira, porque eu tenho que fazer ele bem esmiuçadinho para vocês. Então, ele não saiu ainda. Mas enquanto o Olhar para Ver não sai, se você quer começar a trabalhar a sua vida profética, visão profética, audição profética, você tem que fazer esse curso aqui, é a base, gente, para qualquer vida sobrenatural. Para você conhecer os sentidos do seu espírito, como que seu espírito opera, como que você opera, né? Que seu espírito é você. Como que você opera, porque o você que você está conhecendo aí é a alma, né? O seu eu verdadeiro é o espírito. Você precisa aprender a abrir as suas funções, aí, abrir os seus olhos espirituais para ver, né? Ô, gente, a apostila é o mesmo e-mail que eu deixo aí no pé. É só você me mandar um e-mail aqui e me passa o Pix da apostila, que eu mando ela aí para você. Enquanto eu não coloco lá na plataforma da Hotmart, né? Que eu tenho que fazer isso essa semana. Então, o curso já está pronto lá na plataforma da Udemy, tem na descrição do vídeo aqui. E a apostila eu vou pôr na Hotmart, mas até eu pôr lá, se você quiser comprar, adquirir essa apostila, como discernir o teu espírito, como ouvir a voz do seu espírito, é só me mandar um Pix aqui que eu mando ela para você. Ok, gente, então vamos lá. Faça o seu trabalho, custe o que custar. Em outras palavras, o filho só faz aquilo que vê o pai fazer, você tem que fazer aquilo que o pai está te mostrando, vai lá, faz e pronto. Né?
Nós não conseguimos alcançar a mente de Deus para nós, isto é, mais do que podemos pensar ou compreender. Não temos condição. Só o Espírito Santo de Deus em nós nos revela a mente de Deus. O Espírito foi enviado para um ministério terrestre legal e real, quanto o ministério terrestre de Jesus. A função do Espírito Santo é fazer você ficar igualzinho a Jesus. Jesus é o molde, Jesus é o irmão modelo. Você e eu, nós estamos sendo moldados pelo Espírito Santo para ficarmos igualzinho a Jesus, tal e qual a Jesus na sua personalidade. Aí como que eu faço isso? Aprendendo a palavra de Deus e confrontando a minha alma. É a minha alma que tem que se adequar a tudo isso, né? Aí vem as ferramentas do ensino, vem as ferramentas da libertação, da cura interior. Tudo isso faz parte da transformação da nossa alma. A alma transformada é a alma curada, e a alma curada precisa ser curada através de libertação e cura interior, tá? Então, Jesus veio cumprir a aliança abraâmica, o Santo Espírito chegou para garantir que a aliança seja cumprida. O Espírito de Deus não tomou o lugar de Jesus, o Espírito Santo é o Espírito Santo, Jesus é Jesus, você é você. Lembra que eu falei lá do cafezinho? Que a água é a água, o pó de café é o pó de café, mas quando eles se misturam, a gente já não chama mais a água de água preta, nem o pó de café que a gente jogou fora, né? A gente vai chamar aquela água preta agora de café. Então é a mesma coisa. A água é a água, o pó é o pó, você é você, o Espírito Santo é o Espírito Santo, Jesus é Jesus. Não tem essa confusão aí, não. Espírito Santo e Jesus são pessoas da Trindade diferentes. Então, o Espírito Santo está cumprindo o seu próprio ministério como o Pai o enviou. A palavra de Deus e o nome de Jesus ocuparam o lugar de Jesus aqui na Terra. Então, a palavra de Deus e o nome de Jesus ocuparam o lugar de Jesus aqui na Terra. Ele disse, enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Em João 9:5. Creia na luz para que sejais filhos da luz. Como uma nova criatura em Cristo, você tem o nome de Jesus, você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito de Deus para capacitá-lo a permanecer e ministrar no lugar de Jesus. Agora, essa palavra que você guarda em sua mente, em seu coração, mais o nome de Jesus, que é o poder de Deus para expulsar demônios, para você orar, tudo que a gente vai fazer tem que ser no nome de Jesus, gente. Não pode ser no seu nome, nem no nome de mais ninguém, né? Então, essa palavra, ela agora permeia os nossos corações e o Espírito Santo atua sobre esta palavra na vida dos crentes. Gente, já que eu falei de uma alma curada aí, olha, lá na Udemy também você tem a opção de fazer o curso aqui de terapia de cura interior, né? Na verdade, é uma autoterapia, onde você vai poder aplicar essas ferramentas aí de cura interior na sua vida para curar essa alma, né? Não tem como nós vivemos nossa vida no espírito com a alma ferrada. Não flui, gente, não flui. Dando continuidade na nossa listinha aqui, que a palavra de Deus e o nome de Jesus ocuparam o lugar de Jesus na terra, como uma nova criatura que você é, que é a justiça de Deus em Cristo Jesus, você tem o nome de Jesus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus para te capacitar, você tem os benefícios de ser reto, os benefícios da retidão, e como crente você tem acesso total ao ministério de Jesus, ao ministério do Espírito Santo e tudo que o nosso Pai Celestial tem. Para receber dele, tudo que você e eu precisamos fazer é ir à palavra. Porque Jesus falou assim, que se nós orarmos de acordo com a palavra de Deus e tivermos fé, tudo que a gente pedir, ele vai nos dar, né? Nós vamos receber tudo que for orado de acordo com a vontade de Deus. Isso é o seu privilégio de santo, de orar e ter as suas orações respondidas, porque você está orando de acordo com a palavra. A Bíblia diz que temos autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Gente, isso aqui é tremendo, é poderoso. Nós temos poder sobre Satanás e a sua corja.
E só temos esse poder porque Jesus foi para o Pai e enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo agora unge homens e mulheres, os enviados, né, para que, proclamando a palavra de salvação, proclamando a palavra da fé, as pessoas sejam transformadas e libertadas pelo Evangelho, pelo poder do Evangelho que está sendo ministrado ali. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Gente, nessa formação de obreiros aqui, que é gratuita, que é online, é para você sair daqui no final deste ano, gente, com a sua vida resolvida e resolver a vida dos outros, pelo menos alguma coisa, né, gente? E se você não... Eu tenho certeza, eu não sou obreiro, mas estou fazendo, não tem problema. Todos nós somos obreiros de Deus. A palavra de Deus fala que nós somos obras de Deus. Ali no original não é obras, quer dizer que nós somos obreiros de Deus, né? Então, nós trabalhamos em parceria com Deus. Todo nascido de novo, ele é um parceiro de Deus na obra de evangelização. Então, nós precisamos descobrir o que a palavra tem a dizer sobre as coisas da nossa vida e depois caminhar de acordo com ela. Aqui é aquele momento que você ensina a sua alma, entendeu? Quando você vai para a palavra, descobre o que a palavra quer dizer sobre uma coisa, agora você pega aquela palavra e você toma uma resolução no espírito de seguir a risco o que aquela palavra está falando. Então, nós devemos renovar nossas mentes e colocar a justiça ou a força da justiça em nossas vidas. Como? Primeiro, tendo consciência de que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Acordar, por pior que você esteja se sentindo, você vai parar com tudo e falar assim, olha, não aceita esse pensamento negativo, eu sei que esse pensamento que eu estou tendo de fracasso, de derrota, de acusação, é do diabo, eu rejeito esse pensamento agora e ordeno, vá para o inferno em nome de Jesus, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Começa a falar sozinho, andando para a rua. Hoje eu estava orando em voz alta na rua e não vi que o homem lá, o meu vizinho na rua de baixo, estava saindo, ele me viu orando, acho que ele pensou que era doida, eu fico olhando assim para mim. Mas, gente, é só cruzar. Eu estava vindo e eu estava pensando numa continha para pagar, que esse mês eu não trabalhei direito, né? Deu uma atrasada nos benefícios que eu preciso pagar. E quando eu estava andando e veio uma vozinha na minha mente falando assim, Deus não vai prover, eu capturei aquele pensamento e já falei. Foi nessa hora que o vizinho me viu orando. Eu falei, em nome de Jesus, Satanás, eu não aceito esta acusação contra Deus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Está escrito, e parti para cima, falando texto bíblico. E quando vê o homem olhando para minha cara e eu falando sozinha. Ai, gente, a gente que é crente faz cada coisa no meio da rua, assim, né? É tremendo. Mas eu não deixo pensamento negativo alojar aí nessa cachola sua, não. Chuta a bunda desse pensamento lá pro inferno, gente. Nós precisamos começar a confrontar os nossos pensamentos. Pensamentos negativos são demoninhos. E vão fazer um estrago na sua vida que você não tem noção. Pensamentos negativos são demônios. Começa a capturar esses pensamentos, repreender e mandar para o inferno. E já saca logo a palavra de Deus e começa a declarar a palavra de Deus em cima daquilo que você vinha pensando. E começa a declarar em voz alta para você mesmo, escreve, põe para todo lado aí, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você vai ver como que isso vai mudar a sua caminhada no seu dia a dia. Então, a palavra de... Quando você se apoia na sua justiça em Cristo, sem Cristo, ou melhor, desculpa. Quando você se apoia na sua justiça em Jesus Cristo, sabe o que te pertence e não se entrega à doença ou qualquer outro ataque de Satanás, você irá à palavra referente à cura, referente à libertação, referente à liberação de finanças, a liberação do seu ministério, às vezes seu ministério que está emperrado aí, né? E você vai orar essa palavra. Orar a palavra, gente, o que não vai orar a sua palavra, você vai orar a palavra de Deus sobre a sua vida. Se você
fizer isso, eu garanto para você que aquele sentimento de fracasso vai sumir. Amém, gente? Então, nós chegamos aqui no final desse capítulo 8. A apostila, eu já deixei um link aqui da Eduz, onde você pode adquirir a apostila diretamente aí online, não precisa me comunicar, não. É só entrar aí no site e você já paga a apostila e já baixa imediatamente aí no seu computador, tá bom? Fica com Deus, a gente se vê até a próxima aula.